Nós vamos orar nesse instante, pedir a manifestação da presença do Senhor na nossa vida, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele ouça a nossa oração. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos na sua casa, no seu local onde você está, no seu local de culto. Faça da sua casa, o seu ambiente, um santuário ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti toda a glória, a Ti toda a honra, a Ti todo o louvor e a Ti toda a adoração. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos, nos regozijamos nele, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela vida. Obrigado, Senhor Deus, pela sua misericórdia, Senhor Deus. Ó Pai, pelo seu amor leal, grande é a sua bondade. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de juntos nos reunirmos nesta hora para te louvar, para te adorar, para bendizer o teu nome, Senhor Deus, para prestarmos a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor, falar contigo, Senhor, através das nossas orações. Mas nós pedimos também, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da meditação da sua palavra. Senhor, que o Senhor traga alívio, que o Senhor traga descanso aos nossos corações, que o Senhor renove a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria de viver e de servir. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã, Senhor, que está neste momento, Senhor, separando esse tempo para juntos meditarmos na sua palavra, orarmos juntos, Senhor Deus, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, abençoe os nossos irmãos aqui em Luxemburgo, os membros da Igreja Batista Missionária, Senhor Deus, aqueles irmãos que nos acompanham, a Igreja do Senhor, os nossos irmãos também no Brasil, em Portugal e em tantos lugares que nos acompanham, que a graça do Senhor seja sobre eles e sobre a sua família. Nós te louvamos e te adoramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, antes de nós meditarmos na palavra do Senhor que Ele tem para as nossas vidas nesta noite, eu quero mais uma vez te pedir, para que você compartilhe este culto, porque certamente outras pessoas também serão alcançadas pela palavra de Deus, vão poder ser alertadas que nós já estamos reunidos aqui para adorar ao Senhor. Então nós vamos neste momento abrir as nossas Bíblias, a palavra de Deus. Hoje é um tempo que nós temos para fazer uma devocional, não trago uma mensagem profunda para os corações dos irmãos, mas uma devocional onde vamos trazer enriquecimento da nossa fé para o nosso coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, então, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos, nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 30. Então, abra comigo a sua Bíblia, Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao 30. Eu vou ler o texto e depois nós vamos fazer uma aplicação para a nossa vida. Deus abençoe a família Leotério, a irmã Marcela, os irmãos que entraram posteriormente para o culto. Que Deus abençoe as suas vidas, as suas casas, as suas famílias. Então nós vamos ler Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30. Diz assim a palavra de Deus. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e ocultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso ou alívio. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso
para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o Senhor Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Queridos irmãos, nós estamos vivendo alguns dias, de confinamento, de isolamento social, e muitos irmãos estão em casa, outros estão trabalhando. Eu, depois de uma semana em casa, voltei a trabalhar ontem, mas a verdade é que eu tenho uma parte do meu dia livre, sobretudo a parte da tarde, neste momento, e aqueles irmãos que me acompanham nas redes sociais, aqui no Facebook ou no Instagram, viram que esses dias eu postei uma foto minha e do Ian andando de bicicleta, e é isso que nós temos feito, para exercitar o nosso corpo, o nosso físico. É muito importante, se você tiver a liberdade de você fazer isso também, dar uma caminhada, é importante nesse momento. Mas interessante que durante esses dias que nós temos feito algum exercício, e sobretudo ontem nós fomos num lugar de uma distância maior, e dentro desse tempo que nós temos caminhado, o andar de bicicleta por aqui no lugar onde nós vivemos, nós temos sempre uma direção definida, um lugar onde nós pretendemos ir, quando nós vamos sair, nós já sabemos o nosso destino, a nossa direção, e o local onde nós vivemos é um lugar de montanhas, de altos e baixos. Então, quando nós estamos andando, pedalando, temos que fazer muito esforço. Em alguns lugares tem subidas íngremes e nós temos que nos esforçar para subir, e isso traz um cansaço, um cansaço físico, sobretudo para mim, que já estou há algum tempo fora de forma, sem praticar exercícios. Então as pernas começam a ficar pesadas, o cansaço natural já vem, ainda tem o peso, a sobrecarga da bicicleta. E quando nós saímos por esses lugares, nós temos que estar atentos às direções onde seguimos, com os perigos que nós temos. E ontem aconteceu algo interessante. Nós estávamos andando de bicicleta e o pequeno Ian foi fazer uma curva e não conseguiu bem, e acabou entrando dentro do mato. Isso acontece. Mas por que eu estou contando isso para você depois de ler esse texto? É porque o Senhor Jesus ele está falando aqui algo que pode ser aplicado na nossa vida. Porque quando a gente se esforça, quando nós estamos fazendo algum exercício, vem um cansaço físico, um cansaço muitas vezes até emocional, uma sobrecarga. E nós estamos vivendo dias que nós estamos cansados. Talvez você esteja passando por um momento desse na sua vida, um cansaço espiritual, de uma batalha espiritual que você esteja vivendo, agravada pela crise que nós estamos passando. Talvez você esteja vivendo uma crise emocional, porque a nossa liberdade foi tolhida, nós não podemos sair, não podemos conviver, não podemos estar com as nossas famílias, e isso tudo traz-nos uma sobrecarga grande, um peso excessivo para a nossa vida, para a nossa vida também até financeira. Talvez você esteja com uma sobrecarga financeira de coisas que você tenha que pagar e você não sabe como fazer. Então esse texto, o Senhor Jesus ele vai nos dar algumas instruções para que nós alcancemos então descanso e alívio. Porque ontem, depois de fazer algum tempo de pedalada, nós encontramos um lugar para parar e nos aliviar um pouco, mas ainda tinha um caminho de volta. E no percurso que faltava, eu não via a hora de chegar em casa, poder descansar, poder sentar, tirar os equipamentos, o tênis, aquilo tudo que foi muito bom para o momento que estava vivendo, mas já estava tornando um peso. Então, nesta nossa vida, nós também vamos ter momentos que vamos precisar de alívio, outras vezes vamos precisar de descanso, e talvez você esteja vivendo isso hoje. E Deus ele quer trazer nesta noite para nós uma forma de encontrar alívio e descanso.
não é? Talvez você esteja vivendo uma angústia, né? E Deus hoje Ele tem uma palavra para o seu coração, uma palavra simples, porque é uma devocional que nós estamos fazendo. Você que chegou, né, para o culto, né, para esse momento interativo através da live, agora um pouco mais tarde, abre a sua Bíblia, né, em Mateus, no capítulo 11, e acompanhe conosco. Nós fizemos a leitura do verso 25 ao verso 30. Então, como encontrar descanso, né, para o tempo que nós estamos vivendo, seja um tempo emocional, seja um tempo espiritual, né, ou algo que esteja te incomodando, como encontrar descanso, né? Eu quero compartilhar algumas coisas com você no final desta tarde, né, no final desta tarde, para que juntos, só um segundo, queridos irmãos, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Desculpe, queridos irmãos. Então, para crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor, né, Deus tem uma palavra, né, para o meu e para o seu coração. Né, o texto vai nos falar, né, que o Senhor Jesus, então, Ele faz um convite. Há um convite para quem está cansado, né? Faz um convite para quem está sobrecarregado, né? Tem um contexto histórico, né? Um contexto religioso, né? Que esta palavra está inserida. O Senhor Jesus, Ele está primeiramente nesse texto, Ele está falando com o Pai, Ele está em oração com o Pai, né? Nos versos 25 até o verso 27, Ele está se alegrando, né? Por algo que Deus tinha feito na vida dos discípulos e também pelo Senhor ter revelado, né, a salvação aos pequeninos. Então, neste momento, o Senhor vai falar, né, de um contexto de jugo, né? O que era o jugo? Né? Talvez você não tenha o conhecimento. O jugo ele era colocado ainda hoje entre dois animais, né, sobretudo animais de carga, né, que fossem arar a terra ou preparar a terra para um serviço ou fazer um outro serviço. E a verdade é que esse jugo ele era colocado normalmente sobre um animal mais experiente, né, para que ensinasse o animal, né, mais novo a caminhar e a fazer o trabalho. Então é dentro desse contexto que o Senhor Jesus Ele traz essa palavra, né? Ele vai nos dizer, né, para colocar o jugo que Ele traz a nós. Então eu queria nesta noite, né, para que nós encontremos descanso no Senhor, meditemos nesse texto sobre um ponto específico, né, que está no versículo 28. Né? Então o Senhor Ele está falando, né, e Ele está fazendo um convite, o convite do Senhor Jesus. E talvez você nesta noite ou nesta tarde, né, o vídeo também vai ficar gravado, eu não sei, você pode ter acesso a ele em outro momento, mas talvez você esteja passando então por um momento de cansaço e de sobrecarga, e você está procurando, meu Deus, né, essa luta não passa, esta angústia não passa, e como eu vou encontrar descanso? Então, o descanso está no convite de Jesus. E o Senhor Jesus ele está fazendo um convite, então, para todos os discípulos. Então, nós vamos meditar sobre o convite de Jesus. E, primeiramente, nós vamos ver isto no versículo 28, quando o Senhor Jesus ele diz o seguinte: venham a mim. Então, para encontrar descanso, seja ele o espiritual, o emocional, aquilo que nós precisamos ter, primeiramente, uma direção. E por isso que eu apliquei a metáfora da experiência que nós temos tido, eu e o meu filho, quando nós saímos de casa, nós sabemos para onde nós vamos, né? Qual é o nosso objetivo, aonde nós queremos chegar. Então o Senhor Jesus ele está nos mostrando aqui neste texto que nós também, para encontrarmos descanso, e talvez você esteja precisando muito, nós precisamos ter uma direção. E a direção que nós precisamos é o próprio Senhor Jesus. E Ele diz: venham a mim. Se você nesta noite, você precisa
que precisa de descanso, de conforto, o Senhor Jesus, Ele está te convidando a ir a Ele. Porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus mesmo vai dizer que Ele é o único caminho. Então, se você precisa de descanso, entregue a sua vida a Jesus. Mas talvez você diga, pastor, eu já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus há 5 anos, há 10 anos ou 1 ano. Não, o Senhor está nos chamando para aliviar a nossa carga. E essa entrega tem que ser feita todos os dias. Você precisa ir, nós precisamos ir aos pés do Senhor, na direção do Senhor todos os dias. Então, se você está cansado hoje, precisando de um alívio, busque ao Senhor, vá na direção dEle. O Senhor Jesus, Ele nos convida para ir até Ele. Então, este é o primeiro princípio, o primeiro ponto que você precisa aprender, e eu também, e colocarmos em prática em todas as lutas da vida, em todos os momentos que passamos por cansaços e por sobrecarregados, nós precisamos ir a Ele. Então aceite o convite do Senhor Jesus. E este convite, o convite do Senhor Jesus, Ele chama para ir a Ele, mas o Senhor Jesus também nos diz o seguinte: todos os que estão cansados e sobrecarregados. O primeiro ponto para encontrar alívio no Senhor é ir até o Senhor Jesus. Mas o segundo ponto é que nós precisamos entender que este convite é para todos, mas são para todos que reconhecem o seu estado. Então nós precisamos reconhecer o estado da nossa vida. Talvez você esteja passando por um cansaço, de uma luta que você esteja enfrentando, porque foi erros que você cometeu, por pecado, por algo que está trazendo culpa, está trazendo peso na sua vida, talvez pela religiosidade que você tem vivido, o seu chamado com o Senhor Jesus, e isso está te trazendo peso, isso está te trazendo cansaço. Então nós precisamos reconhecer o estado que nós estamos e reconhecer que precisamos de ajuda. Porque o Senhor Jesus, Ele faz o convite para ir até Ele, mas todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então esse é o segundo ponto, o segundo princípio. Nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Você já reconheceu isso hoje? Você já reconheceu a sua dependência de Deus? Queridos irmãos, nós dependemos de Deus. E o momento que nós estamos vivendo, nós precisamos reconhecer a fragilidade humana. Pessoas que até ontem estavam saudáveis e se orgulhavam, soberbas da sua saúde, hoje pode estar passando por um problema de saúde difícil por causa de um vírus. Nós somos frágeis. Nós que muitas vezes nos fortalecemos no Senhor espiritualmente, mas o Senhor Jesus, na sua palavra, Ele nos diz, olhe e cuide para que não caia. Então nós precisamos reconhecer que muitas vezes também nós caímos, nós enfraquecemos na nossa fé, e para encontrar alívio, para encontrar descanso, nós precisamos ir ao Senhor todos os dias, ir na direção do Senhor Jesus, mas nós precisamos reconhecer o nosso estado. E muitas vezes o estado que nos encontramos é por nossas próprias falhas, pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Então o que fazer? Aqui o Senhor Jesus, então, Ele vai nos dizer que nós precisamos, então, aceitar o convite dEle, porque o convite do Senhor Jesus é para nos trazer alívio. O Senhor quer nos aliviar. Na versão que eu li para os irmãos, esse versículo, na versão NVI, no versículo 28, vai nos dizer o seguinte: venha a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mas a palavra que foi substituída aqui por descanso, essa é uma palavra correta, mas talvez na sua versão esteja assim, nesse versículo está alívio, e no versículo final descanso, porque existe uma diferença entre alívio e descanso. Queridos irmãos, eu falei para vocês no início da mensagem que nós saímos, eu e meu filho Ian, com um destino, com uma direção. E todas as vezes que nós
chegamos na metade do nosso percurso, né? Tem um local muito bonito, né? Onde nós paramos para descansar. Nesse local, nós paramos para nos aliviar, porque o alívio é temporal. O alívio é momentâneo. Então o Senhor Jesus, ele nos diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, neste momento, nós precisamos de alívio, porque o descanso é algo ainda mais profundo que nós vamos falar. Talvez você esteja precisando desse alívio emocional, não é? Esse alívio físico. Eu falei para os irmãos que no local onde nós andamos de bicicleta, nós pedalamos, são lugares montanhosos, então tem lugares que nós temos que fazer muito esforço para subir, mas há outros momentos que nós precisamos descer, né? E a nossa vida é assim. Algumas vezes nós precisamos fazer um esforço muito grande para subir, e há outros períodos que nós nos aliviamos, nós descemos. Mas o Senhor Jesus nos disse que a nossa vida, nós iríamos passar aflições, mas Ele está conosco. E Ele nos chama, então, para nesse momento receber esse alívio. E como nós recebemos esse alívio? Né? A resposta está no versículo 29. A palavra de Deus, falando do convite do Senhor Jesus para encontrar nele descanso, nos diz: tomem sobre vocês o meu jugo. Então, queridos irmãos, para sermos aliviados, né, da nossa sobrecarga, do nosso cansaço, nós precisamos fazer uma troca com o Senhor. O Senhor, Ele nos convida e Ele quer nos dar alívio, Ele quer nos dar descanso, mas para isso nós precisamos fazer uma troca. Então o Senhor Jesus nos diz: tomem sobre vocês o meu jugo. Por que o Senhor Jesus fala isso? Porque no contexto que Ele está trazendo esta palavra, esse ensinamento, Ele está falando para pessoas que estavam conscientes do mundo agrícola. Então eles sabiam que dois animais, como eu expliquei para os irmãos, né, teriam ali o seu jugo. E normalmente o animal menor, em algumas vezes, ele fazia muito esforço. Então o Senhor Jesus, ele está dizendo: troquem comigo, né, o jugo, porque o meu jugo, né, é suave e o meu fardo é leve. Então o jugo do Senhor Jesus, Ele nos dá quando nós entregamos a nossa vida a Ele e recebemos não mais o jugo do pecado, o jugo da opressão, o jugo deste mundo, mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque uma das características e funções do jugo era guiar aqueles animais, para que eles não saíssem da rota, não saíssem do caminho. E eu falei com os irmãos que ontem, enquanto nós estávamos pedalando, né, o Ian, ele foi fazer uma curva, freou, mas não conseguiu travar bem e entrou numa moita. E muitas vezes acontece isso conosco, porque nós perdemos a direção da vida. E essa direção, ela nos traz cansaço. Né? Esta má direção, ela nos traz cansaço, ela nos traz sobrecarga, mas nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. E foi isso que eu fiz com o meu filho. Eu fui lá para ver se estava tudo bem com ele, né? Perguntei o que houve. E o Senhor Jesus, Ele também, Ele nos deixa o seu Espírito Santo para guiar a nossa vida, para dirigir a nossa vida, para tomar o nosso fardo. Então, queridos irmãos, aceite esta troca, mas para aceitar esta troca, nós precisamos ir até o Senhor Jesus, nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda e precisamos lançar sobre Ele as nossas dificuldades e as nossas dores. Mas para recebermos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos nos tornar discípulos dele. Nós precisamos andar com Ele. E é por isso que o Senhor Jesus, Ele vai nos dizer no verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Nós precisamos aprender com o Senhor. Mas nós só aprendemos quando nós nos tornamos discípulos. E discípulo é quem caminha junto para ser treinado, para ser ensinado, para ser dirigido. E o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso mestre.
O Senhor Jesus, falando sobre a vida do Espírito Santo de Deus, em João, no capítulo 14, no versículo 26, ele nos disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos iria ensinar a todas as coisas e ele ia nos guiar a todas as coisas. Então nós precisamos ir até Jesus, nós precisamos reconhecer o nosso estado de peso, né, o nosso estado de sobrecarga, aceitar o jugo que Ele nos dá e aprender dele. Mas para isso, nós precisamos nos relacionar com Ele todos os dias. Porque o desejo do Senhor, o convite do Senhor, nós estamos falando sobre o convite de Jesus para nos dar descanso, requer que nós coloquemos a nossa vida numa vida de relacionamento e de intimidade com Ele todos os dias. Nós precisamos passar tempo em oração, nós precisamos passar tempo meditando na palavra de Deus, né? E esse momento que nós temos, um momento devocional, nós precisamos viver isso só. Queridos, eu faço uma pergunta: quanto tempo você tem se relacionado com Deus? O nosso tempo nunca será suficiente, mas você precisa passar tempo em oração, você precisa passar tempo em comunhão com o Senhor, porque nós precisamos ter uma vida de relacionamento com Ele, para sermos aliviados do peso que a vida nos traz. Então, o convite do Senhor Jesus é para nos ensinar, mas o convite do Senhor Jesus também é para nos dar descanso, alívio e descanso. O alívio é momentâneo, mas o descanso é mais prolongado. E é por isso que eu coloquei para os irmãos a necessidade que eu senti ontem, no final da nossa caminhada, né, do momento que nós tivemos, eu e meu filho andando de bicicleta, chegar logo em casa, sentar, e nós sentamos, eu coloquei a bicicleta de lado, que é leve, mas já parecia que tinha 1 tonelada, porque as minhas pernas já estavam pesadas, abri a garagem, nós temos lá um pequeno sofá, e eu sentei ali com meu filho e fiquei, passei algum tempo descansando. Nós precisamos de alívio, mas nós precisamos também de descanso. E este descanso que o Senhor nos dá, e esse descanso que Ele nos dará, é para a vida eterna. Enquanto nós estamos caminhando com o Senhor, Ele vai aliviando a nossa carga, as nossas dores, o nosso sofrimento, o nosso peso. Mas o versículo 29 termina dizendo que o Senhor e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Queridos irmãos, há um descanso para nós. Nós precisamos viver esta vida sabendo que no Senhor nós temos descanso. As lutas podem ser grandes, o Senhor vai nos aliviar, nós terminaremos uma, teremos alívio, nós vamos descer, mas há outros momentos que nós teremos que pedalar com mais força para subir. Mas chegará o dia que nós estaremos para sempre com Ele e o Senhor trará descanso às nossas almas. E esse descanso nós podemos receber hoje, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Ele nos chamou para termos liberdade. O versículo 29 vai dizer: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para encontrarmos descanso, nós precisamos aceitar o convite de Jesus e receber o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, que nos guarda, que nos protege, que nos dirige e que nos guia. Queridos irmãos, como encontrar alívio e descanso para as nossas almas? Aceitando o convite de Jesus. E o Senhor Jesus, Ele nos convida hoje: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
que nós, nesta noite, ao ouvirmos esta palavra, nós recebamos e aceitemos o convite de Jesus e o conselho do Senhor expresso na sua palavra pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor Jesus, ele cuida de nós. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Que nesta noite nós aceitemos o convite de Jesus e você na sua casa, nós vamos orar juntos neste momento. Se você tiver a oportunidade, dobre o seu joelho, coloque a sua vida diante do Senhor. Se for preciso você reconhecer os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, arrependa-se dele, porque o Senhor Jesus, ele nos convida. Aceite este convite de ir até ele. Você pode confessar: Senhor, eu estou cansado, eu estou frustrado, eu já não aguento mais, eu já estou sobrecarregado. Ele quer nos ouvir. Olha o convite que ele diz, que ele faz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu vou orar com você, mas eu gostaria que você orasse, que você fosse até o Senhor, se você fosse a direção dele neste momento e falar para ele: Senhor, eu não aguento mais este jugo, eu não aguento mais este peso, eu não aguento mais esta angústia, eu quero receber o seu alívio, eu lanço sobre o Senhor a minha necessidade, e você receberá a paz de Jesus, que excede todo o entendimento. Ore comigo nesta hora. Mas se você tiver de chorar, chore. Se você tiver de gritar, grite. Se você tiver de levantar a sua mão, faça. Mas coloque diante do Senhor a sua necessidade. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Lance sobre o Senhor a sua angústia. Lance sobre o Senhor a sua necessidade. Lance sobre o Senhor. Nós vamos orar. Neste momento, ore. Fale com Deus. Fale com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça. Obrigado, Senhor Deus, pela sua infinita misericórdia. Senhor, nós estamos sobrecarregados, cansados, alguns com pesos emocionais, outros com pesos espirituais por culpa, por medo, por angústias, outros, Senhor Deus, com cansaço físico. Mas nós ouvimos a sua palavra nesta noite, e nós nos lançamos ao Senhor, porque não há outro Deus além de Ti, porque não há outro Deus, o Senhor é o único Deus verdadeiro. Pai, na nossa vida, Senhor Deus, muitas vezes, Senhor Deus, são montanhas que precisamos subir, e ao nos esforçar, nos cansamos, Senhor, e nós precisamos da Sua ajuda. Nós precisamos da sua direção, nós precisamos do seu ensino, Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós queremos trocar com o Senhor. Dar-nos, Senhor Deus, o seu jugo suave, o seu fardo leve. Nesta hora, Senhor Deus, abençoe o meu irmão e a minha irmã, que está com os joelhos dobrados, com as mãos levantadas diante do Senhor, clamando pela sua vida, clamando pelo seu casamento, clamando pela sua família, clamando pelas suas emoções, clamando por cura, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a quem clamar, nós temos a quem buscar. Oh, Pai, dá-nos alívio, Senhor Deus, neste momento de luta. Mas nós queremos receber também o descanso eterno. Ó Pai, sermos renovados na alegria da nossa salvação. Sabermos, Senhor Deus,
e confiarmos que se chorarmos nesse tempo, chegará o dia que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, renova em nós, Senhor Deus, um espírito reto, um coração puro e quebrantado diante do Senhor. Abençoe esta minha irmã que chora, abençoe este meu irmão que geme, Senhor. Cura, Senhor Deus, dá-nos alívio, Senhor. Quando terminarmos esta oração, recebamos, Senhor Deus, a alegria do Teu Espírito, a unção do Teu Espírito, sabendo que o Senhor tomou sobre nós o nosso jugo, Senhor, porque nós lançamos aos pés da cruz nesta hora. Oh Deus, nós clamamos por todos aqueles que choram e gemem neste momento, que perderam seus entes familiares, Senhor Deus, ó Pai, que estão enlutados. Ó Espírito Santo, Espírito Consolador, console todo o coração nesta hora. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fortaleça aqueles que estão nos leitos, Senhor Deus. Ó Pai, acometidos, Senhor Deus, do coronavírus, mas também de outras enfermidades, Senhor Deus. Enfermidades emocionais, Senhor Deus. Enfermidades na alma, Senhor Deus. Enfermidades também no corpo e no espírito. Ó Pai, levante a sua igreja, Senhor Deus. Desperta-nos, Senhor Deus, e nos aviva, Senhor, Pai, para que possamos, Senhor Deus, levar a palavra de fé, de esperança, Senhor Deus, para aqueles que estão cansados. Ó Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela sua misericórdia. Nós clamamos por esta nação, nós clamamos pelo Luxemburgo, que o Senhor abençoe esta nação, que ela venha reconhecer o Senhor Jesus como único, eterno e suficiente Salvador. Nós oramos pela igreja do Senhor nesta nação, pelos nossos irmãos, pastores e líderes de outras denominações, que juntos, Pai, possamos ser um só povo nesta terra, Senhor Deus, para que este povo, Senhor Deus, reconheça a Ti como único, suficiente Salvador. Pai, abençoe os governantes desta nação, dê-lhes sabedoria para cumprir, Senhor Deus, o propósito do Senhor. Ó Pai, abençoe os nossos irmãos no Brasil, abençoe os nossos irmãos também que nos acompanham em Portugal e em outros lugares, Senhor Deus, que a sua graça seja sobre todos nós. Pai, nesta hora nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Márcia Safarian, Senhor Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concede à sua serva, Senhor Deus, a nossa irmã. Nós pedimos as bênçãos do céu sobre ela, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde e sobre a sua vida. Muito obrigado por esse tempo maravilhoso na Tua presença. Nós lançamos sobre Ti, ó Pai, as nossas ansiedades, as nossas dores e os nossos fardos, porque nós aceitamos o convite do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, antes de impetrar a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, eu quero lembrar aos irmãos para continuar cumprindo a sua fidelidade, a sua liberalidade, a sua generosidade para o reino de Deus, para a obra do Senhor. Quando nós terminarmos o culto, será postado aí por algum irmão, né, a página da igreja, né, com as contas da igreja, da maneira que você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo. Né? Nós temos uma estrutura que em breve estaremos lá, um compromisso que nós temos. Então você, irmão, membro desta igreja, você que nos acompanha, faça a sua oferta, o seu dízimo, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado, de maneira que nós possamos cumprir todos os nossos compromissos. Quero lembrar os irmãos também que a segunda, as quartas e as sextas, nós temos um tempo, Jovens Vivendo a Palavra, onde é colocado uma pequena devocional no YouTube. Faça a sua inscrição, né, na página do YouTube, né, da igreja no YouTube, para você acompanhar esse projeto. Na quinta-feira nós teremos também Casa de Paz, Família de Paz. Você que quer participar, ainda não está participando, entre em contato com o pastor. Nós vamos te enviar um roteiro, né, para que você faça o seu culto na sua casa, na sua família. Nós temos testemunhos de irmãos, de irmãs que estão vivendo momentos abençoados em família. Não fique de fora. O pastor tem preparado um estudo de maneira que você possa guiar a sua família no seu culto familiar.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. No sábado nós estaremos juntos aqui, se o Senhor permitir, para um culto de celebração e adoração ao nosso Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo seu amor, graça, favor e misericórdia. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nosso Senhor e Salvador amado, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja Batista Missionária em Luxemburgo e com a Igreja do Senhor na face da terra e com todos aqueles que nos acompanham, não só agora, mas para sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.